Isso aconteceu comigo há 3 meses. Quando me mudei para um apartamento no centro da cidade, eu estava procurando um lugar barato, perto do trabalho há semanas. O mercado imobiliário estava impossível, e quando vi o anúncio daquele apartamento no 5º andar de um prédio dos anos 80, o preço me chamou a atenção imediatamente. Era quase metade do que eu estava vendo por aí. A primeira vez que visitei o lugar, lembro que pensei, tem que ter pegadinha. O apartamento era pequeno, mas bem conservado. 2 quartos, sala, cozinha americana. As janelas davam para a rua, então tinha bastante luz natural. A única coisa estranha era que o prédio parecia quieto demais para estar no centro da cidade. O porteiro, seu Antônio, era um senhor de uns 60 anos que estava lá há décadas. Quando assinei o contrato, ele me olhou com uma expressão que não consegui decifrar na época. Não era hostilidade, mas também não era exatamente um boas-vindas. Você vai morar sozinho? Ele perguntou. Sim, só eu mesmo. Ele assentiu devagar. O apartamento 501 ficou vago por um tempo. Espero que você se adapte bem. Na época, achei apenas uma conversa educada de porteiro. A mudança foi tranquila. Meus poucos móveis couberam facilmente no espaço. Durante o dia, o apartamento era agradável. A luz entrava bem pela janela da sala, e eu conseguia ouvir o movimento da rua, menos carros passando, pessoas conversando na calçada, sons normais de cidade. Mas quando anoiteceu na minha primeira noite lá, percebi como o prédio ficava silencioso. Eu estava organizando algumas coisas na cozinha quando ouvi. Eram passos, lentos, deliberados, vindos de cima, do apartamento 502. No começo, não pensei muito. Vizinho chegando em casa, normal. Mas os passos continuaram. Não eram passos de alguém se movimentando pela casa, fazendo as atividades normais da noite. Era como se alguém estivesse caminhando de um lado para o outro, sempre no mesmo ritmo, sempre no mesmo trajeto. P-A-S-S-O. Dot, dot, dot. P-A-S-S-O. Dot, dot. P-A-S-S-O. Dot, dot. Pausa. Depois recomeçava. Isso durou umas 2 horas. Tentei ignorar. Colocar fone de ouvido. Assistir alguma coisa na TV. Mas era impossível não notar. O barulho estava bem em cima do meu quarto, onde eu tinha planejado dormir. Lá pelas 11 da noite, resolvi dar uma volta pelo prédio para esticar as pernas e talvez esbarrar com esse vizinho do andar de cima. Queria me apresentar, ser educado. Sabe como é? Começar com o pé direito. Subi as escadas até o 6º andar e desci devagar, observando as portas. A maioria tinha tapetinhos na frente, vasinhos, essas coisas que mostram que tem gente morando. Mas quando passei em frente ao 502, não vi nada disso. A porta era igual às outras, mas parecia abandonada. Não tinha campainha, só um buraco onde ela deveria estar. Não tinha tapete e, principalmente, não tinha aquela sensação de casa habitada que os outros apartamentos tinham. Mas os passos tinham vindo de lá. Tenho certeza absoluta. Encostei o ouvido na porta, tentando escutar algo. Silêncio total. Voltei para o meu apartamento com uma sensação estranha, mas tentei racionalizar. Talvez o som viesse de outro lugar. Prédios antigos fazem barulhos estranhos. Canos, estrutura se acomodando, essas coisas. Me deitei e por um tempo houve silêncio. Então, bem quando estava quase pegando no sono, os passos recomeçaram. Dessa vez, eu prestei mais atenção. O som não era abafado como seria se fosse alguém com chinelo ou meia. Eram passos firmes, como de sapato social no piso frio. E havia algo no ritmo que me incomodava profundamente. Era como se quem quer que fosse não tivesse pressa, não tivesse destino. Apenas caminhava. A última coisa que lembro antes de finalmente dormir de exaustão foi me perguntar se o apartamento de cima está vazio.
Quem está caminhando lá? Na manhã seguinte, acordei com aquela sensação de quem dormiu mal. A luz do sol entrava pela janela, os sons normais da rua voltaram, e por um momento quase consegui me convencer de que havia imaginado os passos da noite anterior. Quays resolve que precisava entender melhor o prédio onde estava morando. Desci para conversar com seu Antônio. Ele estava regando umas plantas no pequeno jardim da entrada quando me aproximei. Bom dia, seu Antônio. Tudo bem? Oi. Como foi a primeira noite? A pergunta me pegou desprevenido. Não pela pergunta em si, mas pela forma como ele me olhou quando a fez. Como se já soubesse que havia algo a contar. Foi interessante. Ouvi uns barulhos vindos do apartamento de cima. O 502. Seu Antônio parou de regar as plantas. Ficou uns segundos em silêncio, me honrando. Que tipo de barulho? Passa. Alguém caminhando de um lado para o outro. Por horas, ele suspirou fundo e colocou o regador no chão. O 502 está vazio há 8 meses. Senti um frio na espinha, mas tentei manter a racionalidade. Mas eu escutei claramente. Talvez alguém tenha a chave? Corretor mostrando para possível inquilino. Não, a imobiliária nem tenta mais mostrar aquele apartamento. Por quê? Seu Antônio me olhou por um longo momento, como se estivesse decidindo o quanto devia falar. Você parece ser um rapaz sensato. Vou te dar um conselho. Se ouvir barulhos vindos de lá, ignore. Põe um fone de ouvido. Ligue a TV mais alto. Sei lá. Mas não investigue. Antes que eu pudesse perguntar mais alguma coisa, ele pegou o regador e entrou no prédio, me deixando sozinho com mais perguntas do que respostas. O dia passou normalmente. Trabalhei de casa, organizei mais algumas coisas, mas conforme a noite se aproximava, uma ansiedade estranha foi tomando conta de mim. Eu ficava olhando para o teto, esperando. Às 8h40 da noite, começaram novamente. Dessa vez, resolvi ser mais sistemático. Peguei o celular e comecei a cronometrar os intervalos. Os passos seguiam sempre a mesma sequência. Caminhar por exatos 2 minutos. Parar por 30 segundos. Recomeçar. Era mecânico demais para ser uma pessoa normal. Mais tarde naquela semana, tentei conversar com outros vizinhos. A senhora do 301, Dona Carmen, foi educada, mas evasiva. Filho, eu uso aparelho auditivo. À noite eu tiro, não escuto nada. O casal do 401 foi mais direto. Você é o novo do 501? Perguntou o homem quando nos encontramos no elevador. Sim, me mudei semana passada. Ele e a esposa trocaram um olhar. A gente sente muito por você, disse ela, mas vai acabar se acostumando. Ou vai lembrar. Como os outros. Os outros? Você é o 4º inquilino do 501 em 2 anos. O elevador chegou no andar deles e saíram sem falar mais nada. Foi na quinta-feira da minha 2ª semana que aconteceu algo que mudou completamente minha perspectiva sobre a situação. Eram 2 da manhã. Os passos estavam acontecendo há cerca de 1 hora quando, de repente, pararam. Não a pausa normal, de 30 segundos. Pararam completamente. Fiquei no silêncio, prestando atenção. Foi quando ouvi o elevador se mexer. O barulho familiar do motor, os cabos correndo. Alguém estava usando o elevador. Me levantei da cama e fui até a porta. Olhei pelo olho mágico para o corredor. Estava escuro, mas conseguia ver o elevador. As portas se abriram. Saiu uma figura. Era difícil distinguir detalhes na penumbra, mas era claramente uma pessoa, altura média, andando devagar pelo corredor, e estava vindo na direção dos apartamentos do 5º andar. Meu coração disparou quando percebi para onde ela estava indo. A figura parou bem em frente ao 502. Ficou lá, imóvel, por uns 10 segundos. Então levantou a mão direita, como se fosse bater na porta ou colocar uma chave na fechadura. Mas em vez disso, simplesmente atravessou a porta. Não abriu. Atravessou.
Pisquei várias vezes, pensando que meus olhos estavam me pregando uma peça, mas logo em seguida, os passos recomeçaram lá em cima. O mesmo ritmo, o mesmo trajeto. Fiquei grudado no olho mágico por mais de 1 hora, mas a figura não saiu. Os passos continuaram até quase 4 da manhã. Depois pararam abruptamente. Pela manhã, não consegui mais fingir que aquilo era normal. Tinha certeza absoluta do que havia visto. E agora sabia que, seja lá o que fosse que estava no apartamento de cima, não era humano. A pergunta que não me saía da cabeça era simples e aterrorizante. Se aquela coisa pode atravessar portas, o que impede ela de descer um andar? Nos dias seguintes, não consegui mais viver normalmente. Toda noite eu ficava acordado, esperando, ouvindo. Comecei a anotar tudo: horários, duração, intervalos. Se ia enfrentar aquilo, precisava entender como funcionava. Os padrões que descobri me deixaram ainda mais perturbado. A atividade sempre começava entre 8h49 e 20 da noite. Nunca antes, nunca depois. Era como se houvesse um cronômetro interno comandando tudo. Os passos seguiam sempre a mesma rota. Pelo som, a pessoa menos ou o que quer que fosse, saia do que seria a sala. Caminhava até o fundo do apartamento, provavelmente o quarto. Ficava lá por exatos 30 segundos. Depois voltava. O ciclo se repetia por horas. E toda a quinta-feira, às 2 da manhã, a figura descia e atravessava a porta do 502. Foi na terceira quinta-feira que resolvi fazer algo que sabia que era loucura, mas precisava tentar. Esperei a figura aparecer no corredor, e assim que ela atravessou a porta, saí do meu apartamento. O corredor estava gelado, não apenas frio. Gelado de um jeito que não fazia sentido. Era março, não havia ar-condicionado ligado, mas minha respiração estava saindo em vapor. Me aproximei da porta do 502. Encostei o ouvido. Os passos estavam acontecendo, mas agora eu podia ouvir algo mais. Um som baixo, quase imperceptível. Era como um sussurro. Alguém falando muito baixo, mas não conseguia distinguir palavras. Então, aconteceu algo que quase me fez desmaiar ali mesmo. Os passos pararam. O sussurro parou, e eu ouvi, clara como se estivesse do meu lado, uma voz perguntando: "Quem está aí fora?" Meu sangue gelou. Corri para o meu apartamento, tranquei a porta com a corrente e fiquei encostado nela, tentando controlar a respiração. Por uns minutos, houve silêncio total. Depois os passos recomeçaram, mas agora diferentes, mais rápidos. Como se quem estivesse lá em cima soubesse que havia alguém observando. No dia seguinte, procurei seu Antônio novamente. Dessa vez, não aceitaria respostas evasivas. Seu Antônio, preciso saber o que aconteceu no apartamento 502. Ele me olhou cansado, como se já esperasse essa conversa há tempos. Você não vai desistir, vai? Não posso continuar vivendo assim. Preciso. Ele suspirou fundo e me fez sinal para sentar no banco do jardim. Há 2 anos, morava lá um homem chamado Eduardo, contador, divorciado, solitário, vizinho silencioso, nunca incomodava ninguém. O que aconteceu com ele? Eduardo tinha problemas, depressão profunda. Passava dias sem sair de casa. A gente só sabia que ele estava vivo porque eu via ele caminhando de um lado para o outro, sempre no mesmo horário. Minha pele arrepiou. Os mesmos passos que eu estava ouvindo. Uma quinta-feira, os vizinhos perceberam um cheiro estranho. Chamaram a polícia. Encontraram Eduardo no quarto. Tinha se enforcado 3 dias antes. O mundo girou ao meu redor por um segundo. 3 dias? Mas o estranho é que mesmo depois de morto, os vizinhos juravam que ainda ouviam os passos. A polícia achou que era trauma, imaginação coletiva. E não era? Seu Antônio me olhou nos olhos. Você me diz, você está ouvindo os passos ou não?
Ficamos em silêncio por um tempo. Então ele continuou. Depois que retiraram o corpo, tentaram alugar o apartamento algumas vezes. Ninguém ficava mais de um mês. Sempre a mesma reclamação. Barulhos durante a noite. Por que você não me contou isso antes? Porque esperava que dessa vez fosse diferente. Eduardo tinha uma rotina muito específica. Caminhava pela casa todas as noites no mesmo horário. Sempre angustiado. Sempre sozinho. E nas quintas-feiras... Nas quintas-feiras o quê? Nas quintas-feiras ele descia para o térreo. Ia até o jardim do prédio. E ficava lá, olhando para cima, para a própria janela. Os vizinhos viam da janela deles. Ele ficava parado no escuro, olhando para o próprio apartamento por horas. Senti minha garganta secar, como se estivesse observando a si mesmo? Exato. E na quinta-feira que ele se matou, uma vizinha jurou que viu ele no jardim, ao mesmo tempo que ouvia os passos vindos do apartamento. O quebra-cabeça estava se montando na minha cabeça de uma forma que eu não queria aceitar. Seu Antônio, ontem à noite, quando a figura entrou no 502, eu ouvi uma voz. Ela perguntou quem estava do lado de fora da porta. O rosto dele ficou pálido. Eduardo sabia que estava sendo observado. Mesmo morto, ele sabe. Isso é impossível. Você acredita em fantasmas? Antes eu diria que não. Mas depois de tudo que havia visto e ouvido, não sei mais no que acreditar. Então deixa eu te fazer uma pergunta que talvez responda suas dúvidas. Disse seu Antônio, se levantando. Se Eduardo ainda está preso naquela rotina de angústia, caminhando todas as noites, observando a própria morte. O que você acha que ele quer de quem mora logo abaixo dele? A pergunta ficou ecoando na minha cabeça o resto do dia. E quando chegou a noite, e os passos começaram no horário de sempre, eu percebi algo que não havia notado antes. Eles não estavam mais seguindo exatamente o mesmo trajeto. A cada noite, os passos estavam se aproximando mais da área que ficava bem em cima do meu quarto, como se Eduardo estivesse, lentamente, se interessando pelo novo vizinho de baixo. Depois de descobrir a verdade sobre Eduardo, uma parte de mim queria fazer as malas e sair dali. Mas havia algo mais forte me segurando. Uma mistura de curiosidade mórbida e teimosia que não me deixava ser expulso da minha própria casa por um morto. Nos dias que se seguiram, a atividade ficou mais intensa. Os passos não paravam mais às 4 da manhã. Eles continuavam até o amanhecer. E o pior, não eram mais apenas passos. Comecei a ouvir outros sons. Móveis sendo arrastados, portas batendo, e aquele sussurro constante que eu não conseguia decifrar, mas que estava ficando cada vez mais alto. Na terça-feira da quarta semana, quebrei. Eram 3 da manhã, quando decidi que não aguentava mais. Os passos estavam exatamente em cima da minha cama há 2 horas, junto com o som de algo pesado sendo arrastado repetidamente pelo chão. Me vesti. Peguei a chave reserva que seu Antônio havia me dado para emergências e subi para o 6º andar. Minha mão tremia quando coloquei a chave na fechadura do 502. Parte de mim esperava que não funcionasse, que houvesse algum impedimento físico. Mas a porta se abriu normalmente. O apartamento estava em completa escuridão. O ar lá dentro era denso, carregado, como se não circulasse há meses. Havia um cheiro doce e enjoativo que me fez engasgar. O cheiro da morte que ainda persistia, mesmo depois de tanto tempo. Acendi a lanterna do celular. O layout era igual ao do meu apartamento. Mas tudo estava errado. Os móveis estavam todos empurrados para as paredes, como se alguém quisesse criar um espaço livre no centro de cada cômodo. Nas paredes havia riscos, como se algo tivesse sido arrastado contra elas repetidamente. Segui o trajeto que eu imaginava pelos sons dos passos. Sala, corredor, quarto. No quarto, o que vi me fez o sangue congelar nas veias. Havia uma corda pendurada no ventilador de teto, velha, escura,
com um nó corredio perfeito na ponta. Exatamente como Eduardo havia se matado. Mas o mais perturbador era o chão. Estava completamente polido, como se alguém tivesse caminhado sobre ele milhares de vezes, sempre no mesmo trajeto. Havia uma trilha brilhante e lisa no piso que ia da porta até embaixo da corda. Depois voltava, o mesmo caminho que eu ouvia todas as noites. De repente, a temperatura despencou. Minha respiração começou a sair em vapor. E a tela do celular ficou embaçada. A lanterna piscou algumas vezes e apagou. No escuro total, ouvi sua voz pela primeira vez com clareza absoluta. Você não devia estar aqui. Era uma voz rouca, cansada, como de alguém que não falava há muito tempo. Vinha de todos os lugares, ao mesmo tempo. Eduardo, consegui sussurrar. Você precisa ir embora. Este lugar não é para os vivos. Por que você não vai embora? Por que continua aqui? Um silêncio longo. Depois, aquele sussurro que eu ouvia todas as noites ficou mais claro. Ele estava repetindo, sempre, a mesma frase. Não era para ser assim. Não era para ser assim. Não era para ser assim. O que não era para ser assim, Eduardo? Eu só queria que a dor parasse. É só Quariapós. Mas quando você morre assim, quando você escolhe morrer assim, não há paz. A voz estava ficando mais próxima. Senti uma presença se movimentando no escuro ao meu redor. Você não entende o que é ficar preso na própria agonia. Repetir para sempre. O último dia da sua vida, caminhando, pensando, sofrendo, tomando a mesma decisão terrível, toda noite. Então, por que não vai para a luz? Por que não segue em frente? Uma risada amarga ecoou pelo apartamento. Que luz? Não há luz para quem faz o que eu fiz. Só há a repetição eterna e a solidão. Você sabe o que é a verdadeira solidão? De repente, senti algo gelado tocar meu ombro. Uma mão que não estava realmente lá, mas que eu podia sentir perfeitamente. É ficar sozinho com seus piores pensamentos para sempre. É por isso que preciso de companhia. Companhia. Você entende minha dor. Posso sentir. Você também conhece a solidão, a angústia. É por isso que pode me ouvir. Pode me ver. Pessoas felizes não conseguem. O toque gelado se intensificou. Agora eram duas mãos, nos meus ombros, me puxando para baixo. Você pode ficar comigo. Podemos dividir a dor. Podemos caminhar juntos todas as noites. Pensar juntos sobre como tudo deu errado. Não, Eduardo. Eu não vou fazer isso. Você não tem escolha. As mãos apertaram com força. Senti meus joelhos dobrarem. Meu corpo sendo puxado para o chão. Estava sendo arrastado na direção da corda. Eduardo, pare. Eu não quero morrer. Eu também não queria, mas às vezes não temos escolha. Às vezes a dor é grande demais. Estava quase no centro do quarto, quando consegui acender novamente a lanterna do celular. A luz cortou a escuridão, e por um segundo, vi Eduardo. Não era mais humano. Era uma sombra em forma de pessoa, com olhos que eram buracos negros e uma expressão de sofrimento eterno congelada no rosto. A corda estava ao redor do seu pescoço e ele flutuava alguns centímetros acima do chão. Você vai entender, ele disse. Quando acabar, você vai entender que foi melhor assim. Foi quando percebi algo que mudou tudo. Eduardo estava chorando. Lágrimas escuras escorriam dos buracos onde deveriam estar os olhos. Ele não estava fazendo aquilo por maldade. Ele estava desesperadamente sozinho e queria alguém para dividir sua condenação eterna. Eduardo, eu disse, com mais firmeza do que sentia. Você está errado. Eu tenho escolha e escolho viver. Não, você não entende. Eu entendo perfeitamente. Você está com medo de ficar sozinho para sempre, mas forçar alguém a morrer não vai resolver isso.
só vai criar mais sofrimento. Por um momento, as mãos geladas afrouxaram. Você precisa deixar ir, Eduardo. Precisa parar de se punir. Eu não sei como. E naquele momento, olhando para aquela criatura feita de dor e remorso, eu soube exatamente o que tinha descoberto e o que isso significava para ambos nós. Eduardo, eu disse, mantendo a voz firme mesmo com o coração disparado, você não está preso aqui por castigo. Você está preso porque não consegue se perdoar. A figura sombria parou de se mover. As lágrimas escuras continuavam escorrendo. Você se matou num momento de desespero, mas isso não define quem você era. Você era uma pessoa que estava sofrendo, não um monstro. Você não sabe o que eu fiz, as pessoas que eu magoei, as oportunidades que eu desperdicei. Não sei mesmo, mas sei que ficar aqui, repetindo sua dor para sempre, não muda nada. E tentar arrastar outras pessoas para o mesmo buraco só cria mais sofrimento. Eduardo flutuou mais longe, como se minhas palavras o queimassem. É fácil falar isso quando você está vivo. Você tem razão, é fácil. Mas também é verdade. Caminhei na direção dele, contra todos os meus instintos de sobrevivência. Eduardo, você precisa escolher. Pode continuar aqui, sozinho, repetindo a mesma dor para sempre. Ou pode escolher deixar ir. Como? Perdoe a si mesmo. Aceite que você cometeu erros, que estava sofrendo e que isso não te define eternamente. A forma sombria começou a tremer. Eu não sei como fazer isso. Eu também não sei, mas sei que forçar outras pessoas a morrerem não é a resposta. Por um longo momento, ficamos ali no escuro, olhando um para o outro. Então Eduardo disse algo que me gelou. E se eu não conseguir deixar ir? E se a dor for forte demais? Então, você vai continuar caminhando. Mas sozinho, eu escolho viver. Caminhei em direção à porta. As mãos geladas não me tocaram dessa vez. Espera, disse Eduardo. Se você for embora, se você me deixar aqui sozinho, você já estava sozinho antes de eu chegar. A diferença é que agora, você sabe que tem uma escolha. Saí do apartamento e fechei a porta. Desci para o meu andar com as pernas bambas, mas vivo. Naquela noite, pela primeira vez em semanas, houve silêncio completo. Pensei que havia terminado, que de alguma forma eu tinha conseguido convencer Eduardo a seguir em frente e encontrar paz. Mas eu estava errado. 3 dias depois, os passos recomeçaram. Dessa vez, eram diferentes, mais lentos, mais pesados, como se Eduardo estivesse carregando um peso ainda maior. E havia algo novo. Entre os passos, eu ouvia algo que soava como choro abafado. Eduardo havia tentado deixar ir, mas não conseguiu. A dor era forte demais. O hábito de se punir muito enraizado. Ele estava preso não apenas pela culpa, mas pela incapacidade de imaginar uma existência diferente. Fui conversar com seu Antônio novamente. Eu tentei ajudar, contei a ele. Pensei que havia funcionado. Às vezes as pessoas mesmo as mortas, precisam de mais tempo, ele disse. Eduardo passou anos se punindo em vida. Não vai ser fácil parar agora. Mas e se ele nunca conseguir? E se ficar preso aqui para sempre? Seu Antônio me olhou com uma tristeza profunda nos olhos. Então, você precisa decidir se consegue conviver com isso. Porque mudança não é algo que você pode forçar em alguém. Mesmo quando quer ajudar. Nas semanas que se seguiram, desenvolvi uma rotina estranha. Durante o dia vivia normalmente. À noite, ouvia os passos e o choro de Eduardo. Mas algo havia mudado na qualidade dos sons. Não havia mais a raiva, o desespero agressivo que queria me arrastar junto. Era apenas tristeza pura, solidão absoluta. Eduardo havia desistido de tentar me convencer a morrer. Agora estava apenas existindo, repetindo sua dor, mas sem tentar espalhá-la. Era progresso ou era pior? Uma noite,
Cerca de 2 meses depois do nosso confronto, acordei com um silêncio diferente. Não era ausência de som, era ausência de presença. Subi até o 502. A porta estava aberta. O apartamento estava exatamente como eu havia deixado, mas havia algo diferente no ar. Não era mais pesado. Não havia mais aquele cheiro doce da morte. No quarto, a corda não estava mais pendurada no ventilador. Encontrei um bilhete no chão, escrito com uma caligrafia trêmula. Obrigado por me lembrar que eu tinha escolha. Ainda não sei perdoar a mim mesmo, mas pelo menos agora sei que é possível. Vou tentar encontrar outro lugar para fazer isso. Um lugar onde não possa machucar mais ninguém. Nunca mais ouvi os passos, mas às vezes, nas noites muito silenciosas, ainda me pergunto: Eduardo conseguiu encontrar paz ou apenas mudou de lugar para continuar sua caminhada eterna? E tem uma pergunta que me incomoda mais do que gostaria de admitir. Por que eu conseguia ouvir Eduardo, quando outros inquilinos não conseguiam? Seu Antônio disse que pessoas felizes não conseguem ouvir os mortos, que só quem conhece a solidão e a angústia pode. Isso significa que há algo em mim, alguma dor não resolvida, que me conecta com espíritos perdidos. Continuo morando no apartamento 501. O aluguel ainda é barato, afinal de contas. Mas às vezes, quando estou sozinho e a noite está muito quieta, me pego prestando atenção nos sons do prédio. Não pelos passos de Eduardo, esses se foram, mas por outros sons, outros passos, outras vozes sussurrando na escuridão. Porque se Eduardo não era o único espírito preso neste prédio, se há outros que também não conseguem seguir em frente, então talvez minha escolha de ficar aqui não tenha sido apenas sobre enfrentar um medo. Talvez tenha sido sobre aceitar algo sobre mim mesmo que ainda não entendo completamente. E talvez, só talvez, eu não esteja tão sozinho quanto pensava. Afinal, os mortos que não encontram paz precisam ir para algum lugar. E lugares como este prédio, lugares onde pessoas como eu moram, parecem ser exatamente o tipo de lugar que eles procuram.